Hola, ¿qué tal? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, aula 102, leção 102, nós vamos ver uma estrutura verbal, tá? Usando um pouco do tempo verbal, a gente está vendo que é o pretérito indefinido, o pretérito perfeito simples. Então, para quem chegou aqui agora, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilha esse vídeo. Na aula de hoje, a estrutura que a gente vai ver é usando o verbo estar, tá, no pretérito indefinido. Vai ser um verbo auxiliar, mas um verbo principal no gerúndio, tá? Gerúndio em português. Então, essa é a estrutura. O verbo auxiliar é o verbo estar. A gente já viu várias vezes o verbo estar como um verbo auxiliar. Ele é bastante empregado assim. A gente já viu o verbo estar no presente com o verbo no gerúndio. Eu estou trabalhando, para dizer de alguma coisa que a gente está fazendo naquele momento. A gente já viu o verbo estar no pretérito imperfeito, um verbo no gerúndio. Eu estava trabalhando quando aconteceu alguma coisa, né? Sempre nesse sentido, descrever alguma coisa estava acontecendo no passado, quando alguma coisa aconteceu, entendeu? E hoje a gente vai ver o verbo no pretérito indefinido, mas o verbo principal no gerúndio. Antes da gente ver como é que usa, para que serve, vamos então lembrar a conjugação do verbo estar no pretérito indefinido. Então eu coloquei aqui nossos pronomes pessoais, né? Eu, tu, em alguns países vos, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, tá? Tem que saber os pronomes pessoais para poder conjugar os verbos de forma certa, tá? Tem que lembrar os pronomes pessoais. Então vamos conjugar o verbo estar no pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples, tá? Primeira pessoa, eu estuve. Eu estuve. Eu estive em português, né? Eu estuve. Segunda pessoa, tu ou vos. Estuviste. Tu estuviste. Terceira pessoa, ele, ella, usted. Estuvo. Plural, primeira pessoa, nosotros. Estuvimos. Vosotros. Estuvisteis. E ellos, ellas, ustedes. Estuvieron. Então, repetindo, o verbo estar, pretérito indefinido, eu estuve, tu ou vos estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. E esse é um verbo auxiliar, vai ser conjugado no pretérito indefinido, e depois do verbo auxiliar, a gente coloca qualquer verbo no gerúndio, o verbo principal no gerúndio. Então, eu estuve trabalhando, né? Eu estuve, tu estuviste, ele estuvo, enfim, qualquer pessoa, verbo estar, verbo no gerúndio. Trabalhando, estudiando, comiendo, escribiendo, tá? Verbo escrever, verbo escrever.
Enfim, essa é a estrutura. E para que a gente usa essa estrutura no espanhol? É importante saber isso, porque pode confundir com o verbo, com a estrutura usando o verbo estar no imperfeito. A gente já viu o verbo estar no imperfeito, mais um verbo no gerúndio, né? Yo estaba trabajando. E agora a gente está vendo yo estuve trabajando. E qual a diferença? Quando a gente usa o verbo no imperfeito, yo estaba trabajando, a gente sempre acrescenta alguma informação depois. Tá? Yo estaba trabajando quando tu me llamaste. Tá? Então, yo estaba trabajando, eu estava trabalhando, quando tu me llamaste, quando você ligou para mim. Então, a gente usa o verbo no imperfeito, e o verbo estar no imperfeito e o outro no gerúndio, para indicar uma ação que aconteceu no passado, estava acontecendo no passado, quando alguma coisa aconteceu. Então, yo estaba estudiando quando tu me llamaste. Então, eu estava estudando quando você me ligou. É sempre assim. Tá? Uma coisa aconteceu no passado e ela foi interrompida porque alguma coisa aconteceu. Então, eu estava fazendo alguma coisa quando uma outra coisa aconteceu. Aqui, um verbo no estar no indefinido é para também escrever alguma coisa que aconteceu no passado, mas ela não foi interrompida. Ela aconteceu e terminou no passado. Ayer yo estuve estudiando. Ontem eu estive estudando. Ponto. Não foi interrompido, não aconteceu nada depois. La semana pasada yo estuve trabajando. Na semana passada eu estive trabalhando. Tá? É para descrever momentos que aconteceram no passado, momentos isolados do passado, tá? Que não foram interrompidos. Ele aconteceu e terminou no passado. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho a diferença? Vamos ter exercícios no final desse vídeo para ajudar a gente a sistematizar essa estrutura verbal, tá? Então, para quem assistiu até aqui, obrigado. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito, dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, hasta luego!